Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. O tema da nossa conversa de hoje será sobre pessoas desaparecidas. E as nossas convidadas são a perita criminal Rosana Coutinho, chefe do Laboratório de Genética Forense da Perícia Oficial de Alagoas, chefe do laboratório, de genética, e a promotora de justiça Marluce Falcão, é coordenadora do programa de localização e identificação de desaparecidos, o PELIDE. Com elas, vamos conhecer a Política Nacional de Buscas de Pessoas Desaparecidas, em torno de 8.000 por ano, e como essa política está sendo desenvolvida em Alagoas. É um tema muito interessante e as convidadas sabem muito bem sobre esse tema, trabalho dia a dia. E elas já estão aqui no estúdio. Você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e aplicativo da TV Mar. Hoje temos as presenças honrosas da perita criminal Rosana Coutinho, chefe do Laboratório de Genética Forense da Perícia Oficial, e da promotora de justiça Marluce Falcão, coordenadora do programa de localização e identificação de desaparecidos, o PELIDE. E com elas, como dissemos, vamos conhecer a Política Nacional de Buscas de Pessoas Desaparecidas. E vamos ver como essa política é desenvolvida aqui em Alagoas. Bom dia, doutora Rosana. É um prazer revê-la nesse programa. Bom dia, doutora Marluce. Bom dia, Saraiva. É um prazer entrevistá-la, uma honra. Duas mulheres que conhecem bastante de um assunto que interessa muita gente e que luta de forma diferenciada as famílias. Com a permissão da Rosana, vou começar com a doutora Marluce e também falando de um artigo editorial que o jornal Gazeta de Alagoas publicou na edição de quarta-feira, intitulado Sem Pistas, e fala do tema de desaparecidos em Alagoas. Então, nós pretendemos analisar esse artigo, Josiel, que você deve mostrar, sem pistas. É como se o desaparecido não deixa rastros, e aí é o grande desafio dessa política nacional, e que nós temos as duas grandes representantes dessa missão aqui em Alagoas. Então, doutora Marluce, doutora Rosana, o relatório divulgado, esse artigo fala disso. O relatório do Comitê Internacional da Cruz Vermelha mostra que desde 2017 o Brasil registra anualmente cerca de 80.000 desaparecidos. Ou seja, são todos os dias 217 famílias passam pela angústia de ter um ente querido desaparecido. Em Alagoas, que esse artigo fala, o número de desaparecidos chega a mais de 1.300 pessoas. Desse total, 34 são crianças de até 11 anos e 382 de 12 a 17 anos. Como o Ministério Público enfrenta esse grave problema, doutora Marluce? Saraiva, a situação é muito pior. Esses números são números oficiais. A subnotificação de pessoas desaparecidas ainda é muito grande, principalmente nos locais do interior do estado e até mesmo na capital. Nós, desde 2018, o Ministério Público Estadual, ele abraçou um programa nacional que foi criado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, e o Conselho Nacional do Ministério Público premiou esse trabalho que foi feito, criando-se um sistema nacional, porque na época o sistema do governo
federal, ele estava desativado. E nós não tínhamos conhecimento dessas pessoas desaparecidas. Resumia-se apenas a boletins de ocorrência por todo o Brasil, boletins que muitas vezes não saíam... no padrão? Não saíam exatamente para execução, para a busca, era apenas a informação e não se tinha nem como compilar esses dados. Então, o Conselho Nacional, vendo exatamente que esse sistema era um sistema que poderia ser partilhado por todos os estados brasileiros através dos ministérios públicos estaduais, ele realmente, juntamente com todos os estados, foi feito com os procuradores gerais um termo de cooperação e foi trazido para todos os estados, inclusive para Alagoas, isso em 2017. Em 2018, nós implantamos aqui o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público de Alagoas, utilizando esse sistema. E esse sistema hoje já está em todos os estados brasileiros. Hoje nós podemos, esses números passados pela Cruz Vermelha, eles trabalham conosco, eles já estão sintonizados com o trabalho do Ministério Público. Então, esses 80 mil desaparecidos que estão cadastrados, mais de 80 mil, já estão exatamente inseridos no Sinalide, em todo o Brasil. Em Alagoas, nós recebemos em 2018 mais de 1.800 casos dos últimos 5 anos. E esses casos vêm sendo trabalhados para saber se essas pessoas já apareceram, se elas continuam desaparecidas e se há possibilidade de localização. Então, mas nós só podemos inserir no Sinalide quando essas sindicâncias que fazem essa apuração possam ter algum subsídio para caracterizar esse desaparecimento. Então, nós temos ainda muita gente para fazer essa busca ativa, mas hoje, em Alagoas, o PLIDE, que é uma rede formada por diversos órgãos, inclusive a doutora Rosana, que é coordenadora da perícia forense, do laboratório de DNA, inclusive importantíssimo para a nossa atuação, porque nós temos que nos reinventarmos, nós temos que nos atualizarmos para poder enfrentar este problema que é dificílimo. E é um caos social, porque aquelas famílias que têm entes desaparecidos sofrem demais. E a gente precisa dar respostas. E as respostas, muitas vezes, não vêm apenas com uma busca. E dar visibilidade a esse problema. É o nosso maior objetivo. Inclusive, um dos planos para 2022 do Ministério Público Estadual é o nosso laboratório de direitos humanos. Nós queremos criar exatamente o estudo desse fenômeno em Alagoas. Nós queremos trabalhar com os números, com os casos, para saber como se dá o desaparecimento, em que dimensão nós temos esse problema no estado de Alagoas, quais são as camadas sociais, quais são as cidades que mais têm esta ocorrência, para que nós possamos trabalhar a prevenção. Inclusive, nós já estamos trabalhando com muitas campanhas de prevenção no Brasil inteiro para evitar o desaparecimento, principalmente de criança e adolescente. Isso é verdade. E como a perícia oficial se engaja nesse programa, doutora Rosana? Então, bom dia a todos. A perícia, ela já faz parte, como a doutora Marluz falou, do grupo do PLIDE, né, que é composto por vários órgãos, perícia, polícia civil, polícia militar, hospitais psiquiátricos, hospitais não psiquiátricos, que quando desaparece uma pessoa, toda a rede entra em ação. É muito bonito de se ver, cada um na sua área de competência. E, recentemente, né, nós, o Laboratório de Genética Forense, fomos inseridos no Banco Nacional de Perfis Genéticos, em outubro do ano passado. E o banco, ele possui 2 módulos, que tem um módulo criminal, onde entram os condenados, e o perfil dos vestígios coletados em local de crime, nos IMLs, em casos de violência sexual, trazidos pelas delegacias. E o banco criminal, ele se comunica entre suspeito, condenado, decisão judicial e os vestígios. E o outro módulo é o módulo de pessoas desaparecidas, que ainda não estava
tão ativo, e nós somos aqui em Alagoas recentes no banco. Então, o Ministério da Justiça fez um levantamento em 2020 para saber quantos chamados restos mortais não identificados existiam em cada estado, em cada IML. São aquelas pessoas que chegam aos IMLs, muitas vezes até fisionomicamente reconhecível, mas não tem um documento de identidade, nenhuma família apareceu para reclamar. Então, é coletado algum material biológico dessa pessoa, desse corpo, ela é sepultada, porque não tem como armazenar, ficar com esse corpo, e esse material fica para futuros exames de confronto genético. O corpo é fotografado também para a família que aparecer procurando reconhecer alguma tatuagem, algum traço particular e a aparência mesmo, se houver condições. Então, baseado em tudo isso, o Ministério da Justiça, juntamente com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, resolveu criar o projeto Desaparecidos, para fazer um chamamento para as pessoas, famílias que têm pessoas desaparecidas, para elas virem doar material genético, visando identificar. E nesse questionário, nesse somatório de quantos corpos existiam no Brasil não identificados, chegou-se a um total de 19 mil no Brasil, cadáveres não reclamados. Aqui em Alagoas, em torno de 500. Hoje a gente fez um levantamento, foi em janeiro de 2020. Agora nós fizemos um levantamento, está em torno de 800. Aumentou 300 corpos. Então, assim, é grande esse número, né? Quem são essas pessoas? Às vezes a família está procurando. Aí foi bem interessante. Aí, na semana de 14 a 16 de junho, foi uma grande campanha em nível nacional para as famílias virem, mas foi a abertura. A partir de então, a coleta de familiares de pessoas desaparecidas entrou na rotina dos IMLs, porque nós fazíamos só os casos fechados. Vinha uma família procurar pelo seu parente. Eu gostaria de falar mais sobre isso, do que caso fechado, caso aberto, de como faz a coleta. Mas antes de chegar aí, tem uma grande subnotificação que a senhora levantou no início e que também, nesse chamamento, você pode ter constatado a subnotificação. Então, que atitudes iniciais as famílias vitimadas devem tomar quando verificam o desaparecimento? Bom, quando há o desaparecimento, e sendo desaparecimento de criança e adolescente, a nova lei, que é de 2019, estabelece, já amparando o que o ECA já vinha dizendo, de que a busca tem que ser imediata e que as autoridades policiais, desaparecendo uma criança ou um adolescente, feito o boletim de ocorrência, ele deve sair exatamente à procura, através da Polícia Militar, através dos órgãos, e nesse processo entra o PLID. O Programa Oficial do Ministério Público, ele recebe esse boletim de ocorrência, entra em contato com os pais, os representantes legais dessa criança, desse adolescente, tem a cooperação e a utilização dos meios eletrônicos que chegam muito rápido ao conhecimento da sociedade, através de cards. E nós colocamos exatamente depois da autorização dos pais, que é muito importante, Saraiva, se saber de que nós não podemos colocar as imagens de crianças e adolescentes, mesmo desaparecidos, sem autorização da família e nem os compartilhar. Então, a primeira atitude que tem que ter o gestor público, aquele policial, o delegado de polícia, o Ministério Público, é buscar a autorização dos pais para poder divulgar essa imagem. Nós já encontramos muitas crianças e adolescentes através da participação da sociedade. E aquele número que sai na divulgação da imagem da criança é um número oficial do Ministério Público, do PLID, e que poderá ser utilizado apenas para essa situação. Isso facilita e ajuda muito, porque normalmente as pessoas, quando colocam os telefones, colocam seus telefones pessoais, expõem os seus telefones, recebem muito trote, muita fake news aparece, inclusive, na internet. Então, essa exposição é desnecessária, porque nós temos hoje, no Brasil, um sistema de localização e identificação de desaparecidos. Então, nós colocamos o Ministério Público de Alagoas à disposição da sociedade e não necessariamente que sejam
crianças e adolescentes desaparecidos hoje. Mas, no decorrer do tempo, se ele ainda continua desaparecido, procure o Ministério Público. Quando se trata de idosos, nós temos também um grave prenúncio de que ele esteja em risco pessoal. Então, a busca também é imediata. E nos demais desaparecimentos, de acordo com as circunstâncias que foram relatadas pelos familiares, o PLIDE ele age imediatamente. Nós possuímos essa rede, que é formada por órgãos públicos, órgãos de abrigamento, e essa rede é acionada imediatamente quando tomamos conhecimento oficial do desaparecimento. Pode se prolongar, em razão de certas circunstâncias. Por exemplo, no site oficial do Ministério Público de Alagoas, nós temos um espaço reservado para o Sinalide, que, através do PLIDE, nós colocamos lá fotos e identificações de pessoas que permanecem ainda desaparecidas. E a sociedade é fundamental. Doutora, uma dúvida que impera aí para muita gente é sobre o tempo do desaparecimento. Se tinha um conceito, uma crença de que a família já tinha notícia de que havia o desaparecimento, ia para a delegacia e a delegacia dizia, olha, só depois de 24 horas. Isso ainda persiste? A lei estabelece que, se tratando de criança e adolescente, é imediata a busca. O risco de uma criança na rua é muito grave. Então, sendo criança e adolescente, a Polícia Civil, tomando conhecimento da informação através do boletim de ocorrência, através da autoridade competente, tem que sair em busca. O Ministério Público vai acompanhar e exatamente fazer valer a lei, porque a lei, inclusive, traz responsabilidades sérias para os agentes públicos que não adotarem as providências. Podem ser até responsabilizados pelas consequências. Mas, no que se diz respeito a uma pessoa adulta, no seu estado normal de faculdades mentais, e de repente desaparece, é bem provável que a pessoa possa ter desaparecido voluntariamente. Nós temos vários casos, mas existem muitos casos também que, pela circunstância do desaparecimento, que acontece muito com motoristas de Uber, pessoas que estão trabalhando e de repente desaparecem, que podem ser vítimas de crime. Então, localizá-lo, nós já tivemos 3 casos graves de sequestro. E que esses casos passaram primeiro pelo PLIDE. Quando nós percebemos que se tratava de um outro crime, nós provocamos a Polícia Civil e pela forma rápida, foi possível resguardar a vida dessa pessoa sequestrada. E são casos e mais casos que ocorrem, mas hoje nós trabalhamos com a busca. O tempo vai depender exatamente do caso. Nós temos casos de pessoas que estão com problemas mentais, depressão. Inclusive, durante a pandemia, nós tivemos casos de pessoas que resolveram desaparecer voluntariamente. E as pessoas têm direito de desaparecer. A gente não pode dizer, você não pode sumir assim sem dar. É uma questão moral, é uma questão de responsabilidade, é uma questão de respeito aos familiares. Então, mas nós localizamos e perguntamos, você quer voltar? Se você quer voltar, a gente providencia o seu retorno ao seu familiar. Alguns querem voltar, outros não. Querem permanecer? Querem permanecer. Uma outra só questão... complementando claro. Essa questão da espera, né? Já existem julgados do STF entendimento que, se a ausência da pessoa está fora da ação costumeira, já se pode considerar um desaparecimento, pode fazer o BO, não há necessidade de se esperar as 24 ou 72 horas. Se fugiu da rotina daquela pessoa, já pode fazer o registro. Coletar testemunhas, né? A atuação da polícia é importantíssima. Sim. Tentar verificar câmeras do possível local do desaparecimento. Exatamente. E são atitudes que ajudam lá na frente na investigação. Isso. Mas, voltando ao artigo, ele cita que, em 2019, uma lei federal estabeleceu a Política Nacional de Busca e o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Dentre outras medidas, cria o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é essa essa que a senhora desenvolve. Como funciona esse banco de perfis genéticos em Alagoas? Então, a lei inseriu
o banco de perfis genéticos na busca de pessoas desaparecidas, né? Porque o banco iniciou aqui no Brasil mais ou menos em 2009 e começou primeiro na região sul e sudeste e foi sendo implantado nos outros estados, até que nós aqui em Alagoas entramos no ano passado, em 2020. E colocou a inserção de perfis genéticos de familiares e de cadáveres não identificados e até de pessoas vivas de identidade desconhecida. Existem pessoas que chegam aos abrigos, aos hospitais psiquiátricos, desnorteadas, sem saber quem são. Esse perfil também é coletado e inserido no banco. E, paralelamente, vai ser inserido os perfis dessas famílias, que na campanha vieram 47 famílias e 52 familiares, porque de uma família, às vezes, tinha pai e mãe, mais de um familiar, né? Uhum. E foi muito importante o intercâmbio com o PLID, que o PLID encaminhou os familiares cadastrados para a coleta. Nem todos vieram, porque quando se fala em IML, é meio que assumir que aquela pessoa está morta. Mas nem sempre. Pode haver outras formas de se localizar e encontrar a pessoa viva. Teve um caso interessante de uma mãe que foi lá, a filha desapareceu em 2015, e ela foi doar material biológico para ser inserido no banco e localizar. Quando chegou lá, a filha dela estava identificada por papiloscopia, o corpo. E ela já recebeu esse corpo, já fez o sepultamento dentro do ritual que seria da dinâmica dela, religioso ou não, que isso é muito importante, fechar o ciclo. Eles relataram muito, agora passou a foto, ainda agora, dos familiares com os seus desaparecidos. Foi muito marcante para a gente, cada um queria contar a sua história e muitos diziam, eu quero encontrar, ou vivo ou morto, porque todo telefone que toca, eu penso que é ele que está voltando. Então, assim, é muito importante dar esse fechamento, fechar esse ciclo na vida dessas pessoas. A senhora falou dessa barreira que é ir para o IML. Quando se fala em IML. Uma outra barreira é retirar sangue. Não é sangue. E não é sangue. Agora, células da mucosa bucal. Uma esponjinha que a gente fricciona e é indolor, não causa prejuízo nenhum, dor, nada. E bem, assim, simples e prático. Isso afugenta muita gente, né? Na verdade, o problema do desaparecimento afeta de tal forma as famílias que muitas vezes eles mantêm a esperança de encontrá-los com vida. Então, quando você fala nós tivemos que vencer, inclusive, convencendo pessoalmente familiares para que entendessem que nós não estávamos querendo encontrar um cadáver. O perfil de banco genético, a pessoa pode estar desmemoriado, está com algum problema de saúde, que nós já encontramos pessoas assim. Mas nós tínhamos a identificação. Mas se essa pessoa não tivesse a identificação, no momento em que ela estivesse no banco de dados de perfis genéticos, ela já ia ser localizada rapidamente. E é isso que a gente precisa. Então, o banco de perfis genéticos, ele é uma ferramenta extremamente útil e que veio até atrasada. Porque isso já era, como disse a doutora Rosana, já utilizado em outros locais da federação, mas com a política de localização de desaparecidos, isso veio a integrar essa política nacional e que é uma política agora de Estado, pois está fincada na lei, e nós poderemos, então, utilizar muito bem dessa nova tecnologia biológica, né? Que venha a trazer respostas rápidas às famílias. Então, as famílias têm que entender que é importante que elas que têm algum ente seu, ou filho, ou sobrinho, converse com os familiares para que possa se dirigir ao IML para fazer esta coleta de material genético. Não dói, com toda a segurança, apesar da pandemia, todos os cuidados estão sendo feitos. E esse banco de dados, ele é compartilhado com toda a estrutura da segurança pública no Brasil. É um banco nacional, como é o Sinalid, né? Então,
para nós é importantíssimo, porque a doutora Rosana, ela faz parte do CLID. Então, quando temos um desaparecido, e esse desaparecido, seu histórico aponta da possibilidade dele não estar com uma identificação, então a gente vai buscar no banco genético exatamente, vai encaminhar os familiares para que a gente possa fazer esse cruzamento de dados. Isso é importantíssimo. Na pandemia, nós tivemos casos em que pessoas eram hospitalizadas sem nenhuma identificação. Então, como saber? E elas vinham a óbito. Então, como saber quem era essa pessoa? Ela não podia se auto-identificar, porque já chegou em estado grave naquela unidade de saúde. Então, foi criado naquela oportunidade, juntamente com a perícia oficial do Estado, juntamente com a identificação, o Instituto de Identificação, um procedimento junto com o Sinalid para que aquelas pessoas tivessem coleta de material genético, certo? E de suas digitais, para que nós pudéssemos vir posteriormente, caso venha a ser reclamado, um confronto desses dados e se identificar aquela pessoa. Então, trabalhar com o fenômeno do desaparecimento, nós temos que ter as famílias bem informadas. Então, você está de parabéns de trazer esse tema para se discutir com a sociedade, porque nós precisamos passar para a sociedade que eles não estão sozinhos, que eles podem procurar através do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar e também da perícia forense, aqueles meios que já estão à disposição para encontrar seu filho, seu marido, seu ente familiar desaparecido, não importa o tempo que ele esteja desaparecido. E uma coisa que a senhora falou, que são os casos abertos e os casos fechados. Casos fechados. Assim, de forma didática. Só complementando assim, em relação ao intercâmbio, né? Durante a campanha e até agora nós estamos tendo intercâmbio com outros estados. Uma advogada de São Paulo entrou em contato com o estado via SEI, o nosso software de comunicação, que ela conhece uma pessoa daqui que o filho desapareceu aos 5 anos de idade em 1990 e ela vendo o programa, ela quer ajudar. Aí essa família, essa mãe não precisa vir a Alagoas, ela vai coletar lá em São Paulo e a amostra dela vai ser inserida no banco. E paralelamente está sendo procurado esse menino, o corpo vivo, em todo o país. Muito bacana isso, nós tivemos vários casos, outro caso de intercâmbio com a Bahia, então isso vai ajudar muito, não é uma busca só aqui em Alagoas. Em relação a casos fechados e casos abertos, né? Até então, o laboratório só processava casos fechados, que é quando existe uma família e um corpo sem identificação. Primeiro, essa família procura o IML, é feito todo um questionário, uma avaliação, são mostrados fotos, né? Você diz, meu filho tinha uma tatuagem na perna, tal, aí vê entre as fotos o corpo que tinha e mostra, então já vem direcionado. Então, a maioria dá positivo, porque já vem direcionado para aquele. E os casos abertos são esses que a gente vai passar a fazer agora. Traçar o perfil genético dos familiares, inserir no banco e genotipar esses 800 corpos que estão lá. E inserir no banco. Todos os estados vão fazer isso. E também trabalhar com as instituições de abrigo para ver a existência de pessoas desmemoriadas, para ser coletado esse material e inserir no banco. Então, vai ser... É uma porta que se abre para essas famílias, né? Muitas famílias, assim, ficaram emocionadas porque elas estavam esquecidas. O desaparecimento, ele machuca, ele tem aquela notícia inicial, mas depois o desaparecido se torna invisível. Aquela família... É o luto congelado. O luto congelado e que não se fecha. E a sociedade, assim, em tese, não existe um crime ali, porque não tem o corpo, vamos dizer. Então, eles são esquecidos. Então, o projeto tanto deu visibilidade quanto deu uma esperança palpável, porque vai ser processado, o Ministério da Justiça está dando todo o apoio para nós processarmos e inserirmos essas amostras. Além dos perfis genéticos, outras tecnologias podem ser usadas, né? Como imagens de progressão de idade, reconstituição facial. Essas tecnologias já estão disponíveis aqui em Alagoas? Nós temos a Polícia Federal envolvida nessas buscas. E alguns projetos de reconhecimento... O famoso caso do Carlinhos. Exatamente. Isso nós temos condições, nós temos na Polícia Federal técnicos, peritos, que podem fazer essa reconstituição.
no Brasil não existe mais fronteiras estaduais. Nós atuamos em cooperação com todos. Inclusive, nós tivemos já apoio da Cruz Vermelha para fazer busca de supostas pessoas que teriam sido traficadas em outros países. Então, essa rede, se nós tivermos a necessidade, nós então entraremos em contato e faríamos essa reconstituição facial. Até hoje está disponível, porque hoje nós não temos mais, esse sistema é nacional, a gente é só acionar. Inclusive, nós tivemos, durante a pandemia, um jovem foi encontrado em uma cidade do interior da Bahia, perambulando. E como ninguém poderia estar nas ruas, chamou a atenção da polícia, ele foi abordado e ele estava desaparecido de Pão de Açúcar há 5 anos, que ele perambulava pelo Brasil. Então, o policial tomou conhecimento do PLIDE, ligou para o PLIDE e nós fizemos a busca dos familiares dele em Pão de Açúcar. E eles não estavam mais em Pão de Açúcar, estavam agora residindo no interior de Pernambuco. Então, entramos em contato com o PLIDE de Pernambuco, foi localizado, os familiares deles, e fizemos exatamente o resgate desse rapaz, entregue à mãe, e a mãe tinha sofrido um problema cardíaco, e o sonho dela antes de morrer era reencontrar o filho, foi possível ser reencontrado. Então, não existe mais essas fronteiras. E o que temos à disposição, nós vamos usar. Nós tivemos agora casos de repercussão, que nós tivemos com aquele caso de Satuba, onde um jovem desapareceu e até hoje a gente não sabe se desapareceu com o carro e a gente não consegue nenhuma informação. A polícia já fez comissão de delegados para apurar o caso, nós já também fizemos tudo e agora nós temos a possibilidade, através do Banco de Perfis Genéticos, inserir e já passamos para todo o Brasil essa informação. Ele já está e ainda aguardamos a notícia de ser achado esse desaparecido. Então, é importante saber que hoje a sociedade pode contar com todos os instrumentos e tecnologias possíveis. Por exemplo, já está sendo trabalhado em São Paulo o reconhecimento facial, entendeu? O próprio governo federal quer implantar nos locais públicos o reconhecimento facial, como aeroportos. E isso, o Sinalide, ele prima pela foto da pessoa. É claro que nós vamos fazer, um outro passo que nós vamos fazer é aqueles casos registrados mais antigos de crianças desaparecidas, como estaria hoje. Então, isso só vai ser possível através desse trabalho de desenvolvimento no tempo da face do desaparecido. Perfeito. Isso em computador já se faz, é bem... A perícia desenvolve esse tipo de trabalho, da progressão da idade e da possível reconstrução facial? Eu não tenho certeza se desenvolve. Existia o antigo DEIC, né, que tinha o software de retrato falado, mas eu não sei, eu acho que ainda existe, sim. Existe o retrato falado, e até uma progressão. Mas é uma ferramenta a mais, né? Juntamente com a ferramenta do banco também é uma ferramenta a mais que se junta a todo o processo e são novas possibilidades para localizar essas pessoas, né? E aos poucos a Alagoas vai aderindo a essas novas ferramentas. Perfeito. Ainda falando sobre o artigo, a Cruz Vermelha recomenda o estabelecimento de um mecanismo nacional com o objetivo principal de esclarecer o paradeiro da pessoa desaparecida. Esse mecanismo a gente já falou muito dele, né, que envolve muitos atores, né, Ministério Público, perícia, mas tem que envolver saúde, todos esses órgãos do PLIDE que a senhora elenca. E como é que essa engrenagem vai rodar, né? É muito fácil. Hoje em dia, quando nós temos as redes sociais, nós temos um grupo que a gente muitas vezes aciona através da rede social. Então, quando há um caso, nós publicamos nessa rede e todos saem para procurar. Por exemplo, o IML vai ver se entrou algum cadáver com aquelas características. O pessoal das instituições de internamento, ou hospitalar, ou de abrigamento, já aconteceu de nós localizarmos pessoas assim, inclusive em outros locais. Então,
as pessoas são acionadas, inclusive a Polícia Militar, que está sempre nas ruas, recebe o card oficial, porque ele sabe que já passou por uma triagem, porque a gente tem muita gente que não está desaparecida e que as famílias colocam aquela situação. Até tivemos um caso que a pessoa mandou matar e disse que a pessoa estava desaparecida e aquela pessoa era quem era responsável. E a gente consegue fazer essa triagem e aquele que vai divulgar o desaparecimento, a busca da rede, ele sabe que aquele caso é um caso que precisa atenção. Então, nós já entregamos aquele card para a Polícia Militar, a Polícia Civil já fica sabendo, porque tem seus representantes na rede, e é disseminado no Estado, disseminado no local do desaparecimento, para que haja as diligências. É muito comum as pessoas sofrerem acidentes e não estarem portando documentação. Inclusive, nossa campanha que nós fizemos, o ano de 2021, já no primeiro semestre, que está no site do Ministério Público, é incentivando as pessoas a retirarem seu RG e andarem com seu RG. Então, inclusive crianças e adolescentes. Porque em uma situação de ter se perdido dos pais ou ter sofrido um acidente, você tem ali a documentação. Mas é incrível como as pessoas não andam com suas documentações. Não sei se por medo de serem roubados, utilize a cópia do seu documento de identificação. Então, é importantíssimo e facilita por demais o reconhecimento posteriormente. E muitas vezes nós temos casos que a gente já viu que quando a rede é acionada, alguém do HGA já disse, ele está internado aqui, entendeu? Ou no centro psiquiátrico, no Portugal Ramalho, que se dá muitas vezes, ou até mesmo, quando se trata de criança e de adolescente, ele foi encontrado em situação de vulnerabilidade e encaminhado para um abrigamento oficial do Estado. E, às vezes, eles não podem ou não querem dizer a sua identidade e a gente consegue, porque todos estão na rede. Doutora Marluz, quando esse PLID estiver funcionando assim da forma ideal que as senhoras imaginam, as pessoas não vão estar fazendo essa peregrinação de delegacia, HGE, IML, ela pode se dirigir ao próprio PLID, que é o grande coordenador desse mecanismo de encontrar pessoas desaparecidas. Inclusive, você me trouxe importante para eu passar para a sociedade. Quando alguém estiver desaparecido, a primeira atitude que o familiar tem que ter é de procurar fazer um boletim de ocorrência, para que aquele desaparecimento se torne oficial. Esse boletim de ocorrência pode ser feito em qualquer delegacia, mas também pode ser feito através da internet, pela Delegacia Interativa da Polícia Civil de Alagoas, que você busca no site da Polícia Civil. Esse boletim de ocorrência virtual, imediatamente você já fica com uma cópia, pode colocar no seu celular e, de posse desse boletim de ocorrência, ele pode se apresentar a qualquer órgão do Ministério Público no estado de Alagoas, que esse caso será encaminhado para o PLID e será registrado no Sinalid e as buscas serão iniciadas. Então, o boletim de ocorrência é fundamental. Perfeito. Quais as dificuldades para o seu trabalho? Que circunstâncias dificultam o seu trabalho no encontro de uma pessoa desaparecida? Sim, e só complementando, paralelamente, a pessoa de posse do boletim de ocorrência já pode fazer a coleta de material genético. Eu entendo que esse é o último lugar onde as famílias irão procurar, mas já pode fazer a coleta, não tem problema, né? Porque já fica armazenado e pode localizar essa pessoa. Às vezes essa pessoa sumiu voluntariamente, está em outro estado e já se localiza. Nós tivemos, uma boa receptividade, né, da campanha. Nós divulgamos, dia 25 de maio, foi o lançamento em nível nacional, que é o Dia Nacional da Criança Desaparecida. Não sei se é nacional ou internacional, da criança desaparecida. Internacional. Mas não se restringia a crianças, era qualquer pessoa desaparecida. E houve bastante divulgação na mídia. Nós tivemos bastante sucesso. Claro que o número de corpos não identificados é muito maior do que o número de familiares que apareceu para doar, mas foi um início.
até o estado de Pernambuco, que é um estado bem maior do que o nosso, tanto em dimensões territoriais quanto populacional, ele veio perguntar para a gente o que foi que a gente fez para conseguir tantas famílias. Eles ficaram em torno de 20 e pouco. Então, a divulgação na mídia e parceria com o PLIDE foram 2 pontos importantíssimos. Porque quando foi lançado assim todo o movimento, a doutora Marluce ainda não estava bem. Aí, pense como eu me senti sozinha, porque ela é um pilar. Eu fui vítima da Covid, né? Fiz a forma grave, fiquei um bom tempo desconectada. Foi. É o meu primeiro compromisso oficial com vocês. Vocês estão tendo o privilégio. É verdade. Então, assim, porque eu já tinha interação, nós éramos um dos estados, até poucos da federação, que já tinha essa interação com o PLIDE. Alguns estados ainda foram começar as tratativas. Então, mas aí só uma fala da doutora Marluce no grupo já resolveu o problema. Vamos convocar os familiares e foram convocados. Então, assim, eu entendo que existem problemas mesmo das famílias virem, se conscientizarem, a desinformação também. A desinformação. Tudo novo, né? Tudo é muito novo. Foi o pontapé inicial e as famílias estão vindo aos poucos, né? E quando aparecerem os primeiros resultados, elas vão ver que funciona, porque nós vamos começar, né? Nós temos o laboratório começar a inserir. Até então, nós processávamos os casos fechados. E o que a gente orientou o pessoal do IML? Pegar essas famílias que foram, olhar o ano do desaparecimento, o sexo, idade, características particulares, porque foi feito todo um relatório, a gente perguntando, né? E como é que desapareceu, e que roupa vestia, se tem tatuagem e tal. Então, vai ser feito um direcionamento para ver se já localiza. A gente não vai fazer esses iniciais aleatoriamente. E, paralelamente, inserir os outros. É uma progressão. Os outros, tanto as famílias como os corpos, e fazer esse trabalho junto às entidades, os abrigos, os hospitais psiquiátricos, os hospitais dessas pessoas que chegam desmemoriadas. E, aos poucos, eu tenho muita fé. Eu falei até também no Grupo Nacional que eu estava preocupada com essa esperança que a gente estava dando. Mas é um trabalho muito sério e vai dar certo. E que vai dar certo com o apoio de todos. Verdade. A literatura estabelece classifica, né, 3 formas de desaparecimento: o voluntário, involuntário e o forçado. Como a senhora descreve essas 3 formas? O voluntário é como muitas vezes a gente já, na nossa experiência em busca de desaparecido, a família fica desesperada, mas alguém resolveu desaparecer. E como nós sabemos, a pessoa é adulta, capaz, ela tem o direito de desaparecer. Mas também nós temos que atender aos familiares, porque fica uma dor muito forte. Quando um familiar não tem a notícia do seu ente familiar, ele vai em busca, ele tem esse direito. Então, nós encontramos essa pessoa e essa pessoa se posiciona, se quer retornar ao seu ou não. E a gente conversa. Tem essa pessoa, doutora Marluce? Que perfil tem? Normalmente são pessoas que estão saindo de algum tipo de crise familiar e resolve quebrar esse vínculo e recomeçar. Então, é o que mais a gente possibilitou. O desemprego também. A pessoa que está desempregada e está sem... Aí os conflitos começam, familiares, e ele resolve dar uma guinada na sua vida e se afastar. Do problema. Exatamente. Normalmente essas pessoas retornam, também voluntariamente. O desaparecimento involuntário acontece exatamente como com idosos, com crianças, adolescentes e adultos, que são, por exemplo, idosos. Tivemos vários casos que foram cometidos ao sair à rua do desmemoriamento, ou através de algum problema mental que já estava se agravando, e a idosa perdeu completamente a memória e chegou ao conhecimento do Ministério Público. Nós fomos localizá-lo e um policial da rede localizou que essa pessoa tinha sido acolhida por uma família. Posteriormente, nós não sabíamos quem ela era, foi colocada numa instituição de abrigamento e a gente foi, então, atrás dos familiares e conseguimos reunir novamente. Então,
é muito bom você ter à disposição da sociedade esse mecanismo de busca e de reinserção dessa pessoa no seio familiar. O desaparecimento forçado é quando se dá muito, no caso da marginalidade, da violência, do tráfico de drogas, aonde as facções, elas subtraem essas pessoas, muitos adolescentes são subtraídos e executados. Então, esse desaparecimento forçado se dá com esta situação, mas também pode se dar pelo lado da violência policial. Já tivemos vários casos de pessoas que estão envolvidas no crime ou não, serem subtraídas por policiais e até hoje a gente não sabe o paradeiro dessas pessoas. Nesses casos, quando nós tomamos conhecimento desse tipo de desaparecimento, que não são poucos, nós temos a parceria com a Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial. Então, ela passa, sabendo que as circunstâncias desse desaparecimento, e nós já tivemos vários casos que passaram pelo PLIDE e que deram grande repercussão no estado de Alagoas. E essas pessoas envolvidas tiveram que se explicar como se deu esse desaparecimento. Então, o desaparecimento forçado exatamente sempre tem um crime sendo praticado e uma violência contra essa pessoa. As pessoas relatam redes de pedofilia, tráfico de órgãos, prostituição e escravidão moderna. É esse o perfil do... Exatamente. Nós já tivemos de tudo. Forçados, né? O que me preocupa muito, e eu estava até conversando com o pessoal do grupo, é o número de casos de meninas, de jovens e meninos que são aliciados, são retirados de casa para a prostituição. E eles são aliciados, muitas vezes, levados para longe de seus familiares, ou dentro do próprio estado ou fora do estado. Então, esses jovens, muitas vezes a gente conseguiu resgatar alguns jovens, já existe um procedimento instaurado para apurar essa rede de exploração sexual infanto-juvenil, mas é um trabalho, Saraiva, que a gente inicia e a gente sabe muitas vezes que vai ter que ter a cooperação de outros agentes responsáveis. Então, nós já envolvemos o Judiciário através do Juizado da Infância e Juventude de Maceió, os conselhos tutelares, a Polícia Civil dessas cidades, onde a gente já detectou onde há, porque realmente é uma situação que a família fica sem ter controle, porque houve o aliciamento. E quando há o aliciamento, aquele jovem, ele sabe que vai ganhar muito dinheiro. Então, há essa atração, essa ilusão de que aquele caminho é mais fácil para ter uma vida melhor que ele não tinha em companhia dos pais. Então, é muito difícil. A gente tem que fazer um trabalho, porque senão você resgata e aquela pessoa volta de novo, como já aconteceu. Um outro problema é a não alimentação, né, de quando é encontrada. A pessoa faz o boletim de ocorrência do desaparecimento e quando aparece, não alimenta o sistema com o reaparecimento. Para informar que foi encontrado, isso é muito importante, né? Orientar a população também, que quando a pessoa reaparecer, comunicar a delegacia para, vamos dizer, dar baixa naquele registro, né? Para ficar de acordo. E o que eu achei interessante no sistema de ocorrência é que tem do desaparecido e o encontro do aparecido. O registro. E nesses casos de desaparecimento também, né, envolvendo violência sexual e tal, existe um caso recentemente de a criança, menina, sair de casa porque estava sofrendo abuso de alguém da família. Então, ela preferiu sair. Foi encontrada, mas poderia ter sumido, né? Tem muitos casos. E nós notificamos as autoridades, principalmente os promotores naturais, que atuam com aquele caso, para que averiguem exatamente os abusos que estão sofrendo, a violência doméstica que, por acaso, esteja acontecendo. E todas essas questões resultam numa atividade de investigação. Então, mas você também trouxe a questão do tráfico humano. O tráfico humano, nós temos muitas pessoas no Brasil que desaparecem e simplesmente como fumaça. E a gente não sabe
mas a história, inclusive a Cruz Vermelha tem denunciado muito essa situação. É importante que haja essa organização do Estado brasileiro, nessa política nova que está sendo construída, porque antigamente você que foi delegado de polícia, você sabe, falar em desaparecido não tinha essa relevância que hoje está. Então, o próprio sistema anterior adotado pelo Brasil não foi alimentado. Ele faleceu, ele foi desativado porque não houve a alimentação. Hoje, a história é diferente. Hoje, com essa união de esforços, o Ministério Público Nacional, a Secretaria, o Ministério da Justiça, que está muito envolvido, e o próprio governo brasileiro, nós estamos construindo, nós temos uma lei que veio organizar esse sistema, e nós estamos agora num processo, inclusive com assento do Ministério Público, nas discussões dos grupos de trabalho, para dinamizarmos e implementarmos um modelo que seja eficiente em todas essas instituições que são atores. Isso surgiu, inclusive, o perfil do Banco Genético, de muitas discussões que nós tivemos. Então, a gente tem esperança de que o fenômeno do desaparecimento no Brasil, particularmente em Alagoas, ele não passe a ser apenas um registro de um boletim de ocorrência e vá para o esquecimento, mas que nós possamos realmente ir em busca e, mais ainda, Saraiva, saber por que estão desaparecendo. Porque quando a gente vê uma pessoa, um jovem, que desaparece e nunca mais... Que circunstâncias o que está por trás, isso, né? entendeu? Aí você descobre, você investigando, você estudando, você termina vendo que essas causas vai gerar exatamente uma atuação mais efetiva da segurança pública. Vamos cuidar disso uma próxima vez, porque já estamos sendo pressionados pelo amigo Josiel da produção. Nós temos 2 minutos para as considerações finais, Josiel. Começa com a doutora Rosana. Então, assim, é muito importante esse intercâmbio, né? Esse momento que nós vivemos de interação em nível mundial, em nível nacional, que tudo é em tempo real. Então, aproveitar isso, que essa campanha que houve de chamamento dos familiares foi muito bonito de ver, porque a gente conversava com os estados. Isso antigamente não existia, era muito difícil. Então, os órgãos têm que se comunicar em nível local, em nível nacional, para que se resolvam esses problemas. Então, é isso que a gente está buscando e a gente tem muita esperança que vai dar certo. Vocês vão ter sucesso. Doutora Marluce. Eu vou me dirigir à sociedade alagoana. Você que tem um ente seu, familiar, que está desaparecido, você tem que tomar uma providência. Nós não esquecemos de vocês. Nós estamos no Ministério Público de Alagoas e também o Banco de Perfis Genéticos da Perícia Oficial do Estado de Alagoas está solicitando que vocês nos procurem para registrar essas ocorrências. Nós vamos dar todas as orientações e isso você pode fazer através do site do Ministério Público, que tem todos os números e inclusive e-mails que você pode entrar em contato. E é importante que você saiba de que, seja qual for o tempo do desaparecimento, nós estaremos prontos para analisar este caso. E coletar o material genético é fundamental. E inserido no Sinalide, todo o Brasil vai ter conhecimento, e até internacionalmente, vai ter conhecimento daquele caso de desaparecimento. Então, a sociedade também, quando souber de algum caso de pessoa desaparecida, entre em contato com o Ministério Público e forneça as informações fidedignas, sérias, acerca do paradeiro daquela pessoa. Obrigado ao programa Segurança em Foco por essa oportunidade. Nós aqui agradecemos, Alagoas agradece ao trabalho das senhoras. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado aqui mesmo, no canal 525 da NET Claro e em nossas redes sociais. Até a próxima.